Estamos no ar com o programa Aprendendo e Empreendendo. Hoje falaremos sobre o assunto do momento, a biotecnologia. Mas o que será essa tal de biotecnologia para ser um assunto tão atrativo para investidores? Podemos dizer que é uma área multidisciplinar que envolve principalmente as disciplinas de biologia, química e engenharia, e que usa organismos vivos, ou parte deles, para a produção de bens e serviços. E não paramos por aí. Ainda podemos citar a produção de vacinas, remédios que são produzidos através dos exaustivos estudos do DNA e do RNA humano e de bactérias e vírus agressores. Estudos esses que nos levam a entender doenças como o câncer, que hoje são tratadas graças aos esforços em conjunto da química, biologia e engenharia para a produção e desenvolvimento de máquinas como máquinas de radioterapia, entre outras. Além disso, a alta na demanda por combustíveis de fontes renováveis está numa crescente vertiginosa. Possibilidades não faltam para investidores no campo extenso da biotecnologia. Cada dia, uma nova porta é aberta após cada nova descoberta. Novos nichos de mercado são e serão criados diariamente. Em nosso programa de hoje, veremos as 3 principais áreas que estão com seu crescimento a todo vapor, bem como suas oportunidades. As áreas são saúde, agricultura e combustíveis. Avanços tecnológicos da medicina, em especial no campo da genética, estão desencadeando uma consistente evolução no tratamento de doenças como o câncer. Já existem máquinas capazes de sequenciar o genoma de uma pessoa em poucos dias. O objetivo é sequenciar o genoma de células tumorais e assim personalizar o tratamento do câncer. Com base nas características genéticas do tumor, já é possível identificar, por exemplo, o medicamento mais indicado para cada caso. As pesquisas com células-tronco embrionárias também são promissoras. Nos Estados Unidos, seu uso já vem sendo testado em humanos para casos como de lesão de medula. A expectativa é de que elas possam ser usadas no futuro para tratar casos de diabetes, doenças degenerativas como Parkinson e para regenerar órgãos. As pesquisas de célula-tronco estão em estágio avançado e são promissoras, pois podem oferecer curas além do alcance da química convencional. O governo brasileiro tem investido e apoia cada vez mais a biotecnologia. No Brasil, encontramos cada vez mais pesquisas e avanços na área ligados à biotecnologia, direcionado a novos medicamentos e terapias. No entanto, ainda há poucas empresas nesse mercado. Apesar de ser um mercado promissor, investimentos em biotecnologia na área da saúde exigem investimentos em grande volume e uma visão de longo prazo para o investidor. O Brasil tem forte diferencial competitivo em sua imensa biodiversidade, competência científica e modelo de sustentabilidade econômica, social e ambiental, que precisam ser bem explorados para gerar valor para a sociedade. A biotecnologia é a chave para isso. Novas biotecnologias vêm substituindo aos poucos as técnicas de produção intensivas em capital e energia. Amparadas em investimentos de capital de risco, as inovações biotecnológicas entraram na vida econômica por meio de pequenas empresas surgidas de incubadoras ligadas a universidades. As biotecnologias são potencialmente decisivas para a futura competitividade dos agronegócios, porque prometem transformar as atuais condições de produção ao reduzir custos, poupar insumos e aumentar a capacidade de adaptação das culturas a ambientes inóspitos. A modificação genética passou a buscar o desenvolvimento de propriedades especiais para finalidades industriais, produzindo matérias-primas com qualidades aprimoradas sob medida para a indústria, como tipos especiais de óleos, farinhas, frutas e legumes. A Embrapa domina o mercado nacional de sementes de soja, com participação de 65%. O espaço, porém, começa a ser disputado por concorrentes como a Monsanto. Soja, milho, arroz e algodão são os nichos de interesse das multinacionais, um mercado que movimenta cerca de 650 milhões de reais ao ano. Por outro lado, existe um universo de pequenas e médias empresas de biotecnologia, que oferecem insumos e serviços de pesquisa e desenvolvimento de hortaliças, olerícolas e floricultura. Fortemente dependentes de mecanismos de apoio ao público, elas se organizam de forma de arranjos produtivos, em torno de universidades e centros de pesquisa.
Existem no país 354 empresas de biotecnologia. 61% se encontram na categoria de micro e pequenas empresas. As firmas do setor de agronegócios chegam a responder a 37% do universo. Entretanto, a concentração do parque no sudeste do país representa um risco, na medida em que o centro-oeste, grãos, o nordeste, frutas e a Amazônia, bioprospecção, se tornam decisivos para a futura competitividade da agricultura brasileira. Os biocombustíveis são derivados de biomassa renovável que podem substituir, parcial ou totalmente, combustíveis derivados de petróleo e gás natural. Os dois principais biocombustíveis líquidos utilizados no Brasil são o etanol e, recentemente, o biodiesel. Os biocombustíveis estão presentes no cotidiano do brasileiro há mais de 80 anos. Entretanto, foi na década de 1970, após a primeira crise do petróleo, que sua produção e uso ganharam grande dimensão com a criação do programa Pró-Álcool, que introduziu o etanol de cana-de-açúcar em larga escala na matriz de combustíveis brasileira. Em 2003, foram lançados os veículos Flex, responsáveis pelo aumento da demanda nacional de etanol, colocando o Brasil em um patamar de destaque na produção e uso de biocombustíveis. O país é o candidato natural a liderar a produção economicamente competitiva e a exportação mundial de etanol, porque tem o menor custo de produção e o maior rendimento em litros por hectare, além de apresentar balanço energético inigualável e domínio tecnológico nas áreas industrial e agrícola. Com relação ao biodiesel, é um derivado de óleos vegetais e gorduras animais. Atualmente, o Brasil é o segundo maior mercado mundial, somente atrás da Alemanha, que produz e consome biodiesel há muito mais tempo. Desde o lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, em dezembro de 2004, o Brasil deixou de importar 8 bilhões de litros de diesel, o equivalente a um ganho de cerca de 5 bilhões na balança comercial brasileira. A seguir, veremos um vídeo explicativo sobre as oportunidades da biotecnologia. For lots of people, biotechnology, cloning, genomics, these all seem like quite remote issues that don't necessarily impact on our everyday lives. Why is this an area that we should all be interested in? You know, the reason we're rich is because we learn stuff. So we learned how to paint on cave walls, then we learned how to do hieroglyphs, then we learned how to do ABCs. And recently, over the last 30 years, we've generated most of the wealth that we have by writing in ones and zeros, which collapsed every language in the world, which collapsed every word written and spoken, and every bit of music, and every photograph, and every film, and every image. And as you think of the implications of being able to use and apply knowledge, it's this little change in language that has really driven, well, about 2/3 of the global economy today, which is knowledge. We're now entering a third phase, or a fourth phase, where what's going to be the biggest single driver of the global economy is the ability to understand and code life forms. And one of the stages of that is an area called genomics, which is just understanding in what order are the 4 base pairs that code DNA, life, adenine, threonine, guanine, cytosine. How are they written? What do they make? Do they make an orange? Do they make a mosquito? Do they make a human being? So what we're talking about is a fundamental shift in language, basically. And, you know, if you could imagine the 1960s, if I'd come out to an HSM meeting and said, look, the biggest single driver of every business in this room are going to be these computer geeks that are sitting back here with these huge machines and vacuum tubes, $1 million machines. Probably most of the people in that room would have said, you know, I'm in real estate, or I'm in insurance, or I'm in agriculture, or I'm in sports, or I'm in textiles. But you know what? Every one of those businesses has had to go either digital or has gone out of business. And something similar is going to happen with coding life. We're going to start beginning to understand how you code life, how you make stuff, and that's going to change medicine and energy and chemicals and insurance and real estate and virtually every business on this planet. Could you give us some examples of industries that are already starting to utilize this life code? Well, of course, we do every day, right? And we've been doing it for thousands of years. If you insert a certain type of bacteria into milk, then you get yogurt. If you get a certain promoter inside grape juice, you get wine or you get beer.
What we're now doing is we're doing this to make vaccines. We're doing this to make advanced textiles. DuPont has bought Pioneer Seeds, and that's the largest single driver of new earnings at DuPont. DuPont has also started making most of its biodegradable, breathable fabrics out of bacteria instead of out of petrochemicals. Toyota is now making plastic parts for its vehicles out of life science products. And General Electric is getting 17.5% of its total income off of life science products. So would you say that genomics and biotechnology could potentially have an important part to play in some of the big global issues that we're facing today? You've mentioned energy, global warming, for example. How would you see the implementation of this new technology to solve these big macro issues? Well, I mean, for one thing, we can start altering the carbon balance. Look, 86% of the energy we consume comes out of hydrocarbons. And there are different ways of burning those hydrocarbons. So you can take off a mountaintop and strip mine and get coal and put that into an electric plant, which is coal-fired. That's the greatest single source point of greenhouse gas emissions today. If you take the energy out of the coal as gas by fertilizing the coal and making those bacteria eat the coal and generate gas, much like a child eating a plate of beans, then it's a very different way of structuring the stuff. And then what you do is you get the same amount of energy, or you get more energy, but you're burning it with a much cleaner burning fuel, and you're not having a strip mine. If you have bugs that like to eat sulfur, well, then you clean up part of the heavy crude that's sitting out there. And by the way, that's not a bad business. It's about $14 a barrel. Podemos dizer que a biotecnologia é a sensação do momento. O crescimento acelerado da população mundial gera um crescimento ainda mais acelerado na demanda por saúde, alimentos e meios de transporte. Áreas para investimento não faltam. Uma boa ideia e um bom plano de negócio certamente abrirão novos mercados. E assim termina nosso programa. Espero que todos tenham gostado. Todos tenham um bom dia. Esse vídeo teve a produção de Felipe Tom, Lucas Shirai, Márcio Maia, Rafael Rolita, Thiago Yonikura e Yutaka Takizaki.